Olá, pessoal. Vamos ver aí quem é o Ian Neves, né? E o que ele defende. Ele é esse cara que está aqui, né? O que nós almejamos? A tomada do Estado pela classe trabalhadora. Ele é um youtuber que pertence à Soberana, que é um grupo de atuantes que são socialistas e que atuam na internet, principalmente, né? E como ele se define, ele é marxista-leninista. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que essa vertente defende para a gente entrar numa possibilidade de crítica, assim, uma crítica construtiva, né? Sobre o que é útil nisso, o que não é. Eu vou fazer um vídeo curto, mas vou passar aqui para vocês mais ou menos o que a gente está falando. Deixa eu tirar aqui. Características do planejamento central. Aí tá ali, centralização das decisões econômicas, que é o que está no socialismo do marxismo-leninismo, né, que foi um modelo implementado na União Soviética e em alguns outros países. E aí a gente tem essa centralização das decisões econômicas. Então, nesse modelo, a maior parte das decisões econômicas é tomada por um governo central ou por um órgão de planejamento. Isso inclui decisões sobre o que produzir, como produzir e para quem produzir. Então, depois eu vou entrar um pouco nas críticas sobre isso. Porque isso, por um lado, a gente, como filósofo, a gente tem que analisar a coisa imparcialmente. Então, assim, tem coisas interessantes nisso e tem problemas nisso. E aí, depois de analisar, a gente pode concluir, a gente pode analisar outras possibilidades. Aí vocês podem ver meus livros sobre a pancracia, que é um modelo que permite tanto o socialismo quanto um modelo liberal ao mesmo tempo, no mesmo país. E tem outras soluções. Eu tenho alguns livros do capitalismo público, o comunismo empresarial de mercado. Eu tenho algumas alternativas. Então a gente tem isso aí, o centralismo é isso. Aí o Estado e os governantes vão decidir como que é diferente do mercado. A gente tem, por exemplo, no comunismo empresarial de mercado, a gente não utiliza um planejamento central. Por quê? Porque as empresas elas fazem autonomamente as suas decisões. No centralismo, no planejamento central, é diferente. As decisões vêm de cima para baixo. Então, alocação de recursos pelo Estado. O governo determina a alocação de recursos, incluindo mão de obra, matéria-prima, capital. Isso é feito com base em planos econômicos que são estabelecidos para períodos específicos, como planos quinquenais. Então, assim, isso aí vocês estão vendo, né? Isso é como o Estado vai alocando recursos. Como na economia de mercado os recursos são alocados de forma autônoma pelas empresas, nesse modelo de planejamento central que ele defende, eu posso depois até colocar em outro vídeo ele colocando isso nas palavras dele, mas agora eu estou fazendo um vídeo mais resumido, vou colocar aqui. E aí tem esse modelo de alocação. Vou tirar aqui minha imagem para poder mostrar para vocês essa outra parte aqui. Opa, tirei errado aqui. Deixa eu tirar aqui a minha. Aí vamos lá. Controle de preços e salários, né? Em uma economia centralmente planejada, preços e salários são muitas vezes fixados pelo governo e tal, não são pelo mercado. Propriedade estatal de empresas, a maioria das empresas e indústrias é de propriedade do Estado. A iniciativa privada é limitada ou inexistente. Então, isso daí a gente está falando de propriedade das empresas, né? Não da sua propriedade privada ali, sua escova de dente, seu papel higiênico é seu, né? Isso aí é uma confusão muito grande que as pessoas têm também. Vantagens teóricas. Eficiência na alocação de recursos. Tá, isso é que eles defendem, né? Teoricamente, a economia planejada pode alocar recursos de forma mais eficiente para atender necessidades sociais sem o desperdício associado à concorrência de mercado. Isso daí é o que foi defendido por eles. Eu discordo em parte. Claro, existe uma possibilidade de um Estado alocar bem
alguns tipos de empreendimentos, mas no geral, quando a gente está falando de uma economia complexa, o Estado não consegue tomar as decisões necessárias, tem que ser descentralizado. Então, igualdade econômica visa reduzir a disparidade de riqueza e renda, promovendo uma distribuição mais igualitária dos recursos. Estabilidade econômica, vamos lá, pode oferecer mais estabilidade, evitando as flutuações no mercado, como recessão e bolhas especulativas. Desvantagens, né? Vamos lá. Falta de incentivos. A falta de concorrência de mercado e de incentivos para a inovação e eficiência pode levar à estagnação econômica. Então, o que é essa falta de incentivo? É quando você não tem empresas que tem, como no capitalismo público, como eu já falei em outros vídeos aí, vocês podem pegar lá para ver. Capitalismo público, as empresas, elas têm incentivo para produzir mais. Por quê? Porque o administrador, e isso vale para o comunismo empresarial de mercado também, o administrador, ele só consegue se manter na empresa se ele der lucro. Então, ele trabalha para dar o lucro. Então, tem um incentivo. Ineficiência burocrática. A centralização pode resultar em burocracia excessiva, lentidão da tomada de decisões, ineficiência devido à falta de conhecimento local. Isso é um problema quando a gente está falando do burocrata decidindo, porque ele não sabe a realidade ali de todas as empresas, de cada uma. É muito difícil você decidir, um político sentado lá no gabinete lá em Brasília, decidir como é que a padaria da esquina vai funcionar. Problemas de coordenação. Coordenar uma economia inteira de cima para baixo é extremamente complexo, pode levar a erros significativos na alocação de recursos. Foi aquilo que eu falei. Falta de flexibilidade, o sistema pode ser inflexível, com dificuldade para se adaptar a mudanças necessárias e emergentes. Tá. Aí vem a grande questão, como é que é um modelo melhor para o Brasil? O capitalismo público é um modelo que eu estou apresentando para vocês nos vídeos recentes. Ele é uma síntese das melhores ideias econômicas. Então, ele está lá, ele traz o melhor tanto das ideias do mainstream, do liberalismo, da economia de mercado, quanto da forma de atuação que é prevista na parte útil da ideia marxista, né? Da ideia socialista, por exemplo, que é a ideia de você ter uma única classe, um crescimento econômico baseado em empresas públicas que permitem um maior investimento, e não só empresas públicas em todas as esferas. Aí as empresas pequenas e médias continuam, mas as grandes empresas, principalmente no capitalismo público, a gente investe nessas empresas. Como no empresarial de mercado já é diferente, ele já é uma outra etapa, que talvez não seja possível com o que nós temos hoje, mas o capitalismo público certamente é possível, porque ele permite justamente isso aqui, que está aqui no segundo item, o melhor crescimento econômico. Então, o crescimento econômico aumenta com esse sistema. Depois eu explico em vários vídeos porque eu entro mais em detalhes sobre isso. Agora eu estou indo mais rapidinho aqui, mas ele tem uma estrutura lógica de funcionamento que garante que a economia vai crescer mais, porque aumenta os investimentos e porque as empresas são mais eficientes. Tem toda essa estrutura lógica no livro, vocês podem pegar para ler. Diminuição da desigualdade de renda. Então, diminuição da desigualdade de renda, porque a grande desigualdade de renda vem quando as grandes empresas privadas, que são ligadas ao Estado, são ligadas aos favores políticos, esses grandes empresários que nós temos, corporativos, esses grandes oligopólios, esses caras são todos ligados ao Estado e eles matam a concorrência, eles não deixam ninguém crescer, eles ficam lá quase como um monopólio nas coisas, nas empresas. Esses caras que são extremamente ricos, e 1% deles
tem mais riqueza do que metade o restante quase toda da população. Então esse é o grande, é gerador de enormes problemas que tem no sistema atual. A gente está falando do capitalismo público, é um outro sistema. Vale a pena vocês verem aí, que é um sistema muito melhor. Então, a ascensão da classe média, claro, as pessoas vão ganhar mais dinheiro, as pessoas hoje são pobres, vão ascender de classe. Claro, vai cair a classe extremamente rica, mas as pessoas, no geral, vão conseguir ganhar mais dinheiro, prosperar, né? Economia de mercado, no capitalismo público temos economia de mercado. A economia mais competitiva, porque tem mais empresas investindo, tem todo o dinheiro de impostos, a gente para de torrar com gastos improdutivos e começa a gerar produção, mais crescimento econômico. E tá aí, planejamento central é desnecessário, evita fuga de capital para o exterior, né? Capitalismo público também tem o tamanho do Estado e suas consequências. O Estado mais dinâmico e mais eficiente, porque ele diminui seus gastos, torna mais investimento mesmo. Redução do inchaço da máquina pública. Redução do inchaço da máquina pública, a gente está falando do que o termo usado é Estado governamental. Que a gente tem crescimento, são as empresas autônomas, e isso não gera inchaço no Estado, porque não tem gastos atrelados a ela. Elas funcionam autonomamente. Redução do inchaço da máquina pública, então, reduz a burocracia, claro, reduz a necessidade de políticos. A gente não precisa de político, porque a gente não precisa de SUS, a gente não precisa de nada, as pessoas vão ter emprego, vão ter dinheiro para pagar seu plano de saúde, para pagar sua escola, para pagar tudo, e a gente não precisa de político. Desculpa aqui, meu celular tocando meu filho. Reduz a burocracia, assistencialismo se torna desnecessário, como eu falei. O Estado menor reduz o autoritarismo de líderes políticos, certo? Adequado ao mainstream, como eu falei, não contradiz dados históricos, não contradiz teorias mais relevantes. Tem mais algumas outras coisas aqui, mas eu tô agora com gente correndo atrás de mim aqui para buscar meu filho da escola. Depois eu entro então mais nisso aí. Vou deixar isso aqui para um próximo dia. Esse reduz desigualdade social, tudo isso eu vou deixar para próxima aí, tá bom, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo aí. Valeu!